Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais o Nosso Agente para você aqui na Fonte TV, canal 5 para a Grande Goiânia, canal 4 para quem tem net, 9 Anápolis, 16 Águas Lindas em torno de Brasília e pela parabólica para todo o nosso estado de Goiás maravilhoso. No programa de hoje nós vamos falar sobre reprodução humana assistida, ou seja, vamos falar sobre as técnicas que auxiliam pessoas, casais, geralmente com diagnóstico de infertilidade, a terem filhos. As principais são a inseminação artificial ou a fertilização in vitro. Nós vamos falar também sobre como funciona esse procedimento pela rede pública de saúde. Para tratar desse assunto, eu recebo o chefe do Departamento de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas, Dr. Mário Aprobato, e também o ginecologista, especialista em reprodução humana, Dr. Sundar Abreu Filho, e também a psicóloga, doutora Carla Simone. Um assunto muito interessante, muito bacana aqui no programa Nossa Gente hoje. Olha, modernas técnicas da ciência ajudam casais a realizar o sonho de terem filhos. O desenvolvimento da tecnologia faz surgir vários métodos de reprodução assistida. Acompanhe na tela. Anamélia e Wesley não escondem o orgulho do filho, Pedro Lucas, que está com 1 ano e 10 meses. A criança mudou a vida do casal, que após várias tentativas para engravidar, optou pela fertilização in vitro. As minhas trompas estavam obstruídas e eu não poderia engravidar. Então, o único meio foi in vitro. Como que foi o processo? Foi tranquilo? Como que foi a emoção também, né, quando deu certo? Foi tranquilo e tudo foi maravilhoso. Foi um presente de Deus. Só tenho a agradecer os médicos e a ciência que está conseguindo dar felicidade para quem não pode ter um filho no jeito normal. Assim como o casal goianiense, diversas pessoas no mundo todo realizaram o sonho de serem pais graças aos avanços na reprodução humana. Este ginecologista e obstetra com atuação em reprodução humana explica que um dos marcos para a procriação medicamente assistida é a fertilização in vitro. No geral, as taxas de gravidez por essa tentativa chegam a 40%. Essa técnica consiste em retirar o óvulo do organismo da mulher, fertilizá-lo artificialmente e o embrião obtido é desenvolvido numa incubadora. Depois é devolvido ao útero materno. Segundo o Dr. Valdemar Naves, além desse tratamento, existem outros procedimentos que possibilitam que casais inférteis possam procriar uma criança. A dica de assistência mais intensa é a inseminação artificial e a fertilização in vitro, que é o bebê de proveta. A primeira é mais simples, são para casos de esterilidade onde o coito doméstico, o coito programado não funcionou, e nesse caso não se retira nada da mulher, apenas prepara o seu ovário com indutores para que ela tenha ovulações corretas no dia correto. Identificado esse dia, colhe-se o sêmen do marido, há um preparo desse sêmen para uma escolha dos melhores espermatozoides e lavado desse material, e esse material é colocado via vaginal dentro da cavidade uterina, para que ele possa penetrar até as tubas das trompas, onde acontece a fecundação no momento que ela está fértil. Em Goiânia, diversas clínicas particulares oferecem esses tratamentos. Nesta aqui, na região sul da capital, essa biomédica explica como são feitos os procedimentos. Inicialmente, os óvulos, a paciente passa por uma indução da ovulação, investigação inicial para começar a definir o tratamento, uma indução da ovulação, que é monitorada por sequenciais de ultrassom, depois faz a coleta dos ócitos em centro cirúrgico. Esses ócitos são manipulados até a fertilização in vitro, aqui dentro do laboratório, e posterior transferência ou congelamento desses embriões. Na rede pública de saúde, o Hospital das Clínicas possui um centro de reprodução humana, onde os avanços da medicina também são oferecidos para quem não tem condições de pagar por um tratamento particular. Mas os pacientes também têm alguns custos pelos procedimentos. Todas vêm encaminhadas pelo Sistema Único de Saúde.
Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo o Dr. Mário Aprobato, ele que é chefe do Departamento de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas. Recebo também a doutora Carla Simone, que é psicóloga, e o doutor Sundar Abreu Filho, ginecologista especialista em reprodução humana. Espero estar falando o nome do senhor correto, Sundar. Então, vou começar até com o senhor. Doutor Sundar, o senhor pode nos explicar quais são as técnicas hoje que existem para auxiliar a reprodução de casais que não podem ter filhos, e quais são os mais indicados, quais são os métodos mais indicados? Boa noite. Basicamente, seriam duas técnicas. A inseminação artificial, como já foi dito, a inseminação pode ser de duas maneiras, ou intracervical ou intrauterino. É um tratamento relativamente simples, que você faz o controle do estímulo ovariano da paciente para programar o dia correto, preciso do procedimento, o preparo dessa amostra, normalmente em laboratório, e você realiza a inseminação de uma forma bastante simples. A outra técnica seria a fertilização in vitro, que ela pode ser de maneira convencional. Você utiliza normalmente amostras masculinas que têm uma melhor qualidade, ou algumas técnicas mais especializadas, como o ICSI, que seria você escolher injetar um único espermatozoide dentro do óvulo humano. Basicamente são essas duas. Existem alguns procedimentos laboratoriais, como a sister hatching e outras técnicas, mas são específicas de laboratório. Para o paciente, para que ele entenda, mais ou menos seriam essas duas. Então temos duas famosas, né? Que acho que todo mundo já ouviu, no mínimo já ouviu falar, que é a in vitro e a inseminação artificial. Certo. Quando é que é indicada para cada caso? Bom, a técnica da fertilização in vitro, normalmente, ela é indicada para problemas um pouco mais sérios, como lesões infecciosas, lesões obstrutivas das trompas, fatores mais severos do homem, do fator masculino, amostras masculinas que têm uma qualidade abaixo da normalidade, fator severo, por exemplo. Casos que a gente tem algumas vezes que realizar a punção de epidídimo, punção testicular, para retirar um único ou alguns espermatozoides do testículo. Esse espermatozoide é tratado no laboratório e através do ICSI, que vem a ser, repito, introduzir um único espermatozoide dentro do óvulo humano. Então, são casos mais específicos, mais severos, digamos assim. A inseminação artificial, ela pode ser indicada em casos mais superficiais. Às vezes, uma paciente não está ovulando e a amostra do marido tem um fator masculino leve. Você pode preparar esse material no laboratório e, digamos assim, a gente encurta o caminho do espermatozoide até o encontro com o óvulo. Então mas as trompas, obrigatoriamente, elas têm que funcionar, elas têm que serem trompas normais. Então são técnicas distintas. Agora, hoje em dia, a fertilização in vitro também abrangeu outras indicações, inclusive em pacientes que a idade está avançando, pacientes que têm endometriose, já tem suas indicações, inclusive aqueles casos de infertilidade sem causa aparente, que a paciente já foi submetida a algumas terapias de inseminação artificial sem resultado positivo, e a fertilização in vitro tem resolvido grande parte dessas situações. Tá, eu vou deixar a doutora Carla por último, doutor, só um instante, vou pular para o doutor Mário Aprobato, até para fazer algumas perguntas sobre essa área também. Não é só inseminação artificial e in vitro que tem como técnicas. Existem outros tratamentos que auxiliam na reprodução humana que o casal pode fazer? Fábio, boa noite. E agradeço o convite em nome do grupo da universidade. Na verdade, Fábio, quase todo o
tratamentos que tem, são inúmeros, né? Ela tem uma vertente comum que é a fertilização in vitro. Então, quando você fala que existe outros tratamentos, sim, o simples, que foi dito pelo Sondar, como inseminação, não passa por fertilização in vitro, ou seja, fertilização externa. Mas a vertente de tratamento de inúmeros fatores, eu diria, por exemplo, tratamento de paciente que tem malformação grave, alterações genéticas, a estocagem de ovócitos das mulheres hoje, por exemplo, que não pode mais engravidar como as avós delas engravidavam com 14, 15 anos, né? Então, tem colegas nossos que estão engravidando com 36, 37, até mais, faixa etária mais avançada. Então, existe esse tipo que eu chamaria de outros tipos de tratamento, que seria estocagem de ovócitos, guardar os embriões para mais tarde. Mas a pergunta que eu fiz até, doutor, era além disso, não se resumir apenas naquilo que pode ser feito no laboratório ou no centro cirúrgico, mas existem outros tratamentos. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, o rapaz, o marido, o homem, o pai, né, o candidato a pai, ele não consegue ter a produção de espermatozoide correta. E aí o médico indica vitaminas para ele tomar, remédios para ele tomar, enfim, existem esses tratamentos que são, vamos dizer, menos ofensivos, né? Esses tratamentos alternativos, né? Em geral, Fábio, quando se tem problemas graves, esses tratamentos não funcionam. E isso posterga o tratamento. Às vezes a esposa, por exemplo, está lá com seus 39 anos de idade, ele fica lá 6 meses esperando melhorar o sêmen dele com antioxidante. Não funciona e ela perdeu tempo grande, né? A gente teve um mestrado agora, de uma biomédica que trabalha conosco, que tentou antioxidante, ácido fólico. E fez o mestrado dela em cima disso aí. Não houve melhora do grupo, né? Então, tem que ser muito cuidado hoje com esse tipo de tratamento. E, sobretudo, lembrar que qualquer tratamento alternativo que não tenha comprovação ainda, tem que se fazer protocolo de pesquisa para não incorrer em processos éticos. É melhor para não dar remédio para as pessoas, assim, ó, toma isso aí, né? É melhor ir no time que está ganhando, né, doutor? Exatamente. Se o time está dando certo, vai querer mexer com outra coisa. Bom, doutora Carla, vou trazer a senhora para a nossa conversa, porque a gente sabe que existe um fator psicológico na questão. Primeiro porque eu acho que o sonho da grande maioria, se não de todos, mas a grande maioria do ser humano é reproduzir, até porque nós somos criados por Deus para isso, né? Uma das coisas foi para isso, para povoar a terra, para reproduzir, para colocar o nosso legado através do filho. E aí tem gente que não consegue, é lógico que é um impacto emocional muito grande na vida deles, não é isso, doutora? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, deputado Fábio, é um prazer estar aqui. Sem dúvida, né, é um momento que muito delicado para esse casal, que traz essa dificuldade, dessa impossibilidade, ou seja, a reprodução é algo que está inerente, né, à figura, ao papel da mulher como mãe, né, e ela se vê nessa dificuldade, às vezes a dificuldade vem do companheiro. Então é um momento delicado mesmo para esse casal, surgem dificuldades na relação, surgem dificuldades específicas de cada um, dependendo, né, de onde vem o problema. Às vezes um jogo de culpa, às vezes comportamentos inadequados, né, agressivos, porque a pessoa lidar com aquela sentimento de inferioridade, de incapacidade, ou seja, tem um problema com o meu corpo, né, e eu não estava pronto para lidar com isso. Então, surgem mesmo muitas dificuldades e o que a gente chama na psicologia, né, conflito. Surgiu um conflito. Tem alguma comprovação científica, doutora, que o estado emocional de uma pessoa pode atrapalhar na reprodução? Eu não conheço assim a nível de trabalho científico, mas acredito que tem tudo a ver, né? Nosso corpo, ele é um todo. Nós não somos só aquela parte do corpo que não está funcionando. Se esse momento me traz ansiedade, angústia,
isso está interferindo nesse todo. E eu falo muito até em consultório com as pacientes a questão da química do organismo. Se você está no momento pleno, tudo tranquilo, claro que o seu organismo funciona de um jeito. Se você tem esse momento atrapalhado, né, onde existe uma dificuldade, uma disfunção, será que essa química do organismo também não está sendo alterada? Com certeza. Doutor Mário, o senhor queria falar? Foi uma pergunta interessante. Houve um encontro com o pessoal da Universidade de Harvard que veio até o Brasil e foi feito esse capítulo no sumário do Congresso. E o Halper, que até criou o método de Halper, né, ele disse que Harvard não tem muito tempo que montou o serviço de psicologia. E em Harvard é interessante porque quando eles montam um serviço, eles continuam com o anterior e comparam. Então ele montou um grupo... Não falta para eles dinheiro, né, doutor? Também, verdade, então... pobrezinha, né? Então colocou um grupo acompanhando psicologicamente, com intervenção psicológica, e o grupo tradicional, vamos chamar assim. O grupo com acompanhamento psicológico teve taxa de gravidez maior do que o tradicional. Então acaba tendo uma comprovação. Houve sim diferenças em acompanhamento psicológico na fertilidade e nos resultados do tratamento. Perfeito. Doutor Sundar, quais são as maiores causas de infertilidade, tanto masculina quanto feminina? Basicamente, a infertilidade masculina, por exemplo, são alterações da concentração do número de espermatozoides. Aquele paciente que a gente sabe que números considerados dentro da normalidade gira em torno de 20 milhões de espermatozoides por ml, acima de 20 milhões. Então, são pacientes que têm baixa concentração, baixo número de espermatozoides. Tem paciente considerado severo, que ele tem de 1 a 2 milhões de espermatozoides apenas por ml em cada ejaculado, em cada amostra. A qualidade em termos de motilidade. O espermatozoide ele é um girino, ele tem uma cabecinha, uma caudinha que ele tem que nadar. Ele tem que nadar de forma progressiva e linear. Ele não pode ter uma progressão que ele não tem um objetivo, digamos assim. Ele tem que nadar de forma progressiva e linear. Então, a motilidade é extremamente importante. Outro fator importante é a morfologia, é a qualidade do espermatozoide. Então, isso pode ser avaliado em laboratório, o estudo da morfologia espermática, e inclusive quando nós vamos selecionar um espermatozoide para o procedimento do ICSI, por exemplo, a gente estuda cada espermatozoide selecionado para saber se ele tem uma parte da cabecinha dele, que a gente chama de reação de acrossoma. Então, mas isso são detalhes técnicos. Mas a gente estuda a morfologia, a qualidade. Então, basicamente, no homem, essas três alterações são extremamente importantes. A concentração, a quantidade, a qualidade da forma com que ele se locomove, que ele nada, e a morfologia dele. Essa no homem. Na mulher, isso de forma bem resumida. Na mulher, são alterações da produção dos espermatozoides. A gente vai por partes. Da produção dos espermatozoides, que vem a ser os ovários, se eles estão produzindo os óvulos, isso a gente pode fazer o monitoramento da ovulação, pode corrigir com indutores da ovulação. Depois a gente vê o caminho, o trajeto. Esse óvulo tem que sair, passar pelas trompas, para que o espermatozoide encontre. Então são as lesões tubárias, o fator tubário, que pode ter influência de processos infecciosos, de alterações anatômicas, de tumores, enfim, várias situações que pode obstruir, impedir que o óvulo e o espermatozoide possam encontrar. Alterações anatômicas também do útero, dependendo de alguns tumores, por exemplo, mioma, mas depende da localização desse mioma, se ele é na parte externa do útero, na parte muscular, na parte interna. Enfim, existem algumas outras doenças, como eu disse anteriormente, a endometriose, que pode alterar esse trajeto todo do órgão genital feminino. Que a endometriose é uma lesão, é uma doença
extremamente complexa que muita gente ainda não tem uma causa definida, existem várias teorias, mas ela pode ter focos no ovário, nas trompas, no intestino, na bexiga, enfim, em vários locais, e que isso pode influenciar desde a qualidade dos óvulos, dependendo da sua localização, e obstruir, mudar o trajeto das trompas, enfim. Então, são várias doenças. Agora, existe um ponto que eu acho extremamente importante a gente comentar, que são as infertilidades sem causa aparente. Essas são extremamente... é difícil da gente avaliar, porque 15%, 20%, mais ou menos, a gente pesquisa o homem. É importante iniciar com o espermograma, porque é mais fácil, e você descarta talvez 30%, 40% do problema do casal, analisando uma amostra do homem. Mas depois você analisa a mulher, aparentemente ela está ovulando, as trompas estão permeáveis. São pacientes que às vezes já fizeram o raio-x das trompas, chamado de histerosalpingografia, ou já fizeram uma laparoscopia, enfim, outros exames. E você encontra trompas permeáveis, trompas normais, enfim, aparentemente sem problema. E o casal não consegue engravidar. Fertilidade sem causa aparente. São pacientes que às vezes também o fator idade, que é extremamente importante, principalmente a idade da mulher, porque a idade da mulher envolve outros fatores, que é o envelhecimento dos óvulos e do órgão genital num contexto geral. O homem já é diferente, o homem de 30 anos, ou 40 anos, ou 50, até 50, ele tem uma produção constante de espermatozoide. Então, a gente lida com células jovens. Já o espermatozoide, não. A mulher nasce com os óvulos, com a sua reserva ovariana para a vida toda. Então, quando a gente tem uma paciente de 27 anos, a gente sabe mais ou menos que o pico da fertilidade do óvulo humano ocorre aos 27 anos, depois ele faz um platô aos 30, e a partir dos 30 ele começa discretamente... Então eu faço essa pergunta para o senhor. Pois se não. Tem um casal assistindo a gente agora e está querendo ter filho, não está conseguindo, sabe que tem um problema, se está nessa faixa etária, melhor, mesmo que não queira ter filho agora, a melhor coisa é procurar um médico. Eu acho que o importante, sem dúvida alguma, deputado, eu acredito que o casal, quando tem relação naturalmente, e no primeiro ano não consegue uma gravidez, esse casal, sem fazer uso de contraceptivo ou outro método qualquer, ele já deve, talvez, procurar uma orientação a partir de 1 ano. A partir de 2 anos, o casal está junto há 2 anos, definitivamente, definição pela Organização Mundial de Saúde, já existe algum problema, ou masculino, ou feminino, ou de ambos. E aqueles casos que não tem um diagnóstico nem do homem, nem da mulher. Então, às vezes, está tudo normal, mas a paciente tem 38 anos, tem 40 anos. Então, aí entra o fator idade, que a minha orientação, eu tenho certeza que o colega, professor Mário Aprobato e todos os especialistas, existe um consenso de que a idade da mulher, a idade é extremamente importante. Se você puder receber uma orientação, e às vezes é um problema simples, às vezes é um casal que está junto e que simplesmente tem um problema de ovulação. A minha pergunta, doutor, foi em cima do seguinte, tem uma mãe, tem 27, 28 anos, uma candidata mãe, claro, de 30 anos, e ela pensa assim, não, eu não vou ter filho agora porque eu estou prestando concurso, eu estou não sei o quê. Isso é muito comum. Que é normal isso. E aí, mas eu tenho um problema, né? A candidata mãe, o candidato pai, eles sabem que eles têm um problema. O melhor fazer, então, é vamos procurar um médico, vamos dar um pause aí na carreira, porque com 40 anos fica mais difícil, com 50 anos... Essa Deputado, é a minha pergunta. Esse é um ponto extremamente importante. Se o casal tiver consciência de que, se ele deixar a idade avançar, tudo vai ficar mais difícil. Em relação à chance de sucesso no tratamento, não importa se o tratamento é X ou Y, o prognóstico de sucesso, o fator idade vai dificultar em tudo, inclusive em relação a custos.
Porque uma paciente de 30 anos, teoricamente, a quantidade de medicamentos que ela vai utilizar, O tempo do tratamento. o número de tentativas, vai ser diferente da paciente de 35 e de 40 anos. Entende? Então, a idade da paciente é extremamente importante. Se ela está junto a um determinado tempo, há 1 ano, 2 anos, e não consegue engravidar, a minha orientação, procure um especialista. Doutor, depois da doutora, fica à vontade. Fábio, não sei se você tem na sua lista de questões aí a respeito do problema preventivo, que é, se você pega as causas de uma mulher, um casal não ter filho, e numera ele por importância, você vai ocupar um dos primeiros lugares, infecção, por exemplo, infecção das trompas. E o Brasil, por forma curiosa, ele não faz exame nas adolescentes para evitar que no futuro elas não possam ter filhos. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar como causa principal, na maioria dos trabalhos e dos serviços, tem lá, ela chega para você para tratar lá nessa idade que você está falando, com 28 anos, ela está com a trompa destruída por infecção que ela pegou quando ela era adolescente. É isso que eu vou fazer a pergunta. Poderia ser evitado, isso? Isso. Então, a abordagem de prevenção, ou de como ela podia ter feito, pode servir para as pessoas, os casais, por exemplo, que estão escutando o seu programa e que têm ainda a oportunidade de evitar isso no futuro. Não é? E uma das formas que você tem de fazer isso é uma norma norte-americana, por exemplo, é paciente adolescente, de 14 a 20 e poucos, 21 anos, por exemplo, principalmente começou a ter relação sexual, fazer rastreamento de infecções como clamídia, usar proteção, porque senão ela pega uma infecção nessa época e o ginecologista brasileiro não está pedindo exame de clamídia, por exemplo, um exame bobo, né, de ser feito, e tratar o casal. No futuro ela vai ter trompa destruída e vai ser uma das principais causas de examinar, ou seja, as trompas que estão aqui, obstrui por infecção que ela já ocorreu com ela muito tempo atrás. Isso poderia ter sido evitado. Uma outra coisa importante também que o Sundar comentou a respeito da idade, embora muitos se lembrem apenas de esperar 1 ano para engravidar, paciente de 35 anos, 36 anos não pode esperar 1 ano. Então, ela tem 6 meses, isso não é opinião pessoal, não. Isso é opinião, isso é uma colocação internacional, de que o paciente, com 36 anos, ela 6 meses não engravidou, procura tratamento. Tem algo errado. Tem paciente que sempre esperar nem 6 meses. Ela já sabe, por exemplo, que ela tem um ovário micropolicístico, por exemplo, uma SOP, por exemplo, não é? Ela sabe, por exemplo, que ela tem endometriose, ela fez uma cirurgia por qualquer motivo lá e está lá, você tem endometriose, importante. Né? Ou o próprio marido já sabe que teve uma lesão. Então, esse pessoal não vão esperar 6 meses para engravidar, ela já tem um diagnóstico. Né? Doutora Carla. Deputado Fábio, é uma coisa que eu ia observar, que é fato hoje, que a mulher cada vez mais ela está protelando, né, esse momento do casamento, da maternidade. Cada vez isso tem acontecido mais tardiamente. E eu vou reforçar, né, a fala do Dr. Mário no sentido da prevenção. E a gente observa muito em consultório a questão de que a prevenção acontece, na maioria das vezes, mais com a mulher. A mulher visita mais o serviço de saúde. E convidar os homens a fazer isso também, né? Fazer um periódico, um check-up anual, porque isso vai trazer o benefício no futuro. Porque se detectar um problema precocemente, tem como acudir lá mais para frente quando vier esse projeto da maternidade tardia, que é um fato que vem acontecendo atualmente. Hoje a mulher está se projetando cada vez mais no mercado de trabalho, né? E isso faz com que ela protele esse lado da vida. Isso é fato. Cada vez eu penso que vocês estão encontrando em consultórios pessoas com mais idade, né? Buscando esse tratamento porque surge a dificuldade, porque talvez antes não sabia que tinha que existir o problema. Porque é um problema que pertence ao casal, né? Às vezes vem de um, vem do outro. E doutora, é importante, pergunta a senhora, quando o problema
e eu vou fazer a pergunta, vou chamar o intervalo, que já chamaram a minha atenção umas 2, 3 vezes aqui, mas é importante também no casal, por exemplo, quando detecta que é a mulher que tem o problema, o apoio do homem. Quando detecta que o homem tem o problema, o apoio da mulher. Esse negócio de ficar acusando, a culpa é sua, eu não sou pai por causa de você, eu não sou mãe, isso aí vai atrapalhar, afinal das contas. Faça a pergunta para a doutora, depois do intervalo ela responde para a gente. Olha, o nosso agente hoje está conversando com convidados sobre reprodução humana assistida. Sobre esse tema tão importante, eu estou recebendo o Dr. Mário Aprobato, ele que é chefe do Departamento de Reprodução do Hospital das Clínicas de Goiânia, o Dr. Sudá Abreu Filho, que é ginecologista especialista em reprodução humana, e a doutora Carla Simone, que é psicóloga. Eu estava fazendo uma pergunta para ela, deixei a pergunta no ar, vou repetir a pergunta. Nós estamos falando exatamente sobre problemas, né? Se a mulher tem o problema, aí vem o homem e joga a carga de culpa toda nela. Eu não sou pai por sua culpa. Ou vice-versa. A culpa é do homem, a mulher também fica grilada com o homem. É importante esse apoio um com o outro, até na hora de fazer um tratamento, doutora? Importantíssimo, né, deputado Fábio? Esse jogo de culpas inicialmente acontece, isso não vai ajudar de nada. É importante o casal entender, né, a especificidade do problema de cada um. Se na mulher o impedimento da maternidade, isso traz nela insegurança, um sentimento de inferioridade, ela fica angustiada, tensa, ansiosa. No homem tem a perspectiva de que a reprodução está muito ligada à virilidade. Eu ia fazer essa pergunta. O homem tem muito desse preconceito, né? Sim. Se eu não estou conseguindo é porque eu não dou conta, né? Exatamente. Então, veja como é delicado isso, né? A questão, essa particularidade. Então, de fato, o jogo de culpas, o acusar um ao outro, quer dizer, o problema é do casal. Eu falo, inclusive, em consultório, olha, se uma concepção é a união de duas partes, não é uma só, né? A mulher não faz o filho sozinho, o homem não faz sozinho. Então, onde estão as duas partes? Aumentar a cumplicidade, aumentar a comunicação, é importante falar do que sente, de como que está isso para cada um, como que cada um vê. Então, é aproximar. Essa união vai só colaborar, né? Ok. Doutor Mário, joga a pergunta para o senhor também. Fábio, eu entendi que você focou mais a parte psicológica, mas tem uma parte também, um aspecto que precisa ser lembrado, que a gente no dia a dia detecta. É muito comum o paciente chegar no consultório e falar assim, não, doutor Mário, meu problema eu não tenho nada, é meu marido que está com problema no sêmen. Ou o contrário, não é? O homem falou, eu não tenho nada, é minha mulher que está com problema aí. Eu já fiz até 3 tratamentos e o tratamento não funcionou, por isso nós estamos aqui. Você vai investigar o casal, Fábio, os dois têm problemas e não foi investigado adequadamente. Então, eu gostaria de pedir aos casais que estão tendo problema de ter filho, que tenham paciência, porque tem que ser investigado antes de começar a tratar. Na angústia de tratar logo, é comum ou o médico, às vezes, parar a investigação quando encontrou o primeiro fator, ou o próprio casal pressionar, falar, não, eu preciso tratar logo, eu moro fora, vamos tratar. E aí gasta muito, não é? Tem um desgaste psicológico, né? E não consegue sucesso. Para você ter sucesso, o casal tem que ter paciência para obedecer protocolos que existem escritos de investigação antes de começar a tratar. Porque pode os dois ter problemas e não só. Doutor, é igual a recuperação de uma doença ou de uma cirurgia, né? Quando a pessoa eu já passei por 2 cirurgias já. E eu fiquei muito bem, graças a Deus, depois da cirurgia. Até muita gente ficou até surpresa com a minha recuperação. E aí, quando me perguntava, eu falava assim, eu obedeci o que o médico falou. É verdade, foi rígido. O médico falou, você não pode comer em 3 meses tal coisa. Foi 3 meses contadinho, não comi tal coisa. Você tem que fazer isso, tal. E aí, o segredo para mim é obedecer 100% que o médico fala, até porque eu não estudei, quem estudou foi ele e tal. Então, da mesma forma, né? Se o casal tiver paciência e obedecer certinho, o caminho é para dar certo, não é isso? Exatamente.
Bom, vou trazer o doutor. Pode falar, desculpa, doutor, pode falar. Uma perspectiva também desse paciente é aquele imediatismo, né? As pacientes depositam no tratamento, na técnica, todo o milagre de acontecer, sem pensar que existe esse processo. Então, até no trabalho da psicoterapia, do acompanhamento, nós temos que trabalhar essa perspectiva de processo. Olha, está sendo feito um trabalho no seu organismo e esse organismo tem que reagir favoravelmente a isso. E às vezes elas querem aquela coisa assim, né, imediata. Eu vou lá, eu faço o procedimento, a intervenção, em 6 meses a tá grávida. inseminação ou a in vitro e pronto, acontece o milagre, né? E sem perceber que existe todo esse caminho e esse processo. E é um processo que exige paciência. Exige paciência. Doutor Sundar, vou fazer uma pergunta espinhosa, mas eu acho que deve ser feita. Existem casos que não tem solução? Que aí o casal é melhor já partir, por exemplo, para uma adoção? Existe, sim. Existe alguns casos que são difíceis. Por exemplo, sendo bem direto, quando o homem não tem produção de espermatozoide. Entende? Algumas agenesias, por exemplo, algumas doenças que você não encontra. A única maneira de se ter a certeza de que um homem não tem espermatozoide é através de uma biópsia testicular. É uma biópsia testicular. E algumas vezes você pode ter uma biópsia negativa. Você pode tirar um pedacinho do testículo, colocar no laboratório, e você pode não encontrar espermatozoide naquele material. E você tem que repetir a biópsia. Entende? Isso acontece em outras situações. Um paciente que tem um tumor, por exemplo, você pode fazer uma biópsia de congelamento ali, ser negativo naquele local. Depois, quando a peça vai ser analisada de uma forma mais ampla, você pode diagnosticar um tumor. Então, existe algumas situações, sim, que aí você vai partir. Por exemplo, no caso da mulher, quando a produção dos óvulos já não responde, o ovário não responde mais. Dependendo de uma certa idade, você já vai passar a indicar a doação de óvulos, que você pode utilizar a paciente, recebendo óvulos de uma doadora, utilizar o espermatozoide do marido dela, ter o embrião no laboratório e colocar no útero desta paciente. Então, existem algumas situações que você tem que partir para uma derivação, para uma situação para resolver, compensar aquela deficiência, tanto do homem, mas basicamente é quando a mulher não tem mais condição de produzir os óvulos e o homem não tem espermatozoide. Entende? As outras situações, normalmente, a gente consegue contornar. Agora, lembrando, sem dúvida alguma, na parte psicológica, inclusive, que o tratamento da reprodução humana assistida é um tratamento de paciência. Não existe, você tem que esclarecer muito ao casal que você não vai fazer milagre. Isso tem que ser conversado com o casal. Você tem uma chance, por exemplo, de 30%, de 40%, às vezes menos, depende da idade, depende de outros fatores associados. Uma paciente que chega no seu consultório com 39 anos, com endometriose disseminada, com isso, são situações já difíceis. Você não pode falar para essa paciente que ela tem 40%, 50% de chance de gravidez, uma paciente acima de 40 anos. Seria irresponsabilidade do médico. Total. O importante não é você fazer um tratamento e não dar certo. Você não vai ser um médico melhor ou pior. Não. Você tem que dizer ao casal as chances reais. Você tem 5% de chance, por quê? Seu ovário quase não funciona, a opção melhor seria a doação de óvulos. Doutor, eu não aceito doação de óvulos. Bom, você não aceita? Eu só quero tentar se for com o óvulo da minha esposa. Muito bem, mas a sua probabilidade é muito baixa. Você tem chance de ter, de repente, uma chance maior de ter algum problema na formação dessa criança. Você está ali, orienta, pede para esse
esse casal documentar isso que foi orientado. Agora, o tratamento não é um tratamento que você resolve, às vezes, de forma imediata. Agora, tem sim, respondendo a sua pergunta, deputado, algumas situações. Basicamente, para a gente resumir, é quando tem problema na produção do material genético do homem e da mulher. Perfeito. Doutor Márcio, o senhor gostaria de falar? Fábio, tem alguns aspectos que eu gostaria de abordar. É a diferença do nosso povo latino do povo europeu, norte-americano. A maioria das pacientes, respondendo a sua pergunta, pode tratar e ter um filho em casa, o casal constitui a família, que no final das contas o que ele quer é constituir família lá. Mas o povo latino é terrivelmente resistente a pegar sêmen de outra pessoa, ovócito de outra mulher, e às vezes, como foi dito anteriormente, a chance está muito baixa, muito baixa. Esse casal tem que ser orientado pelo médico incisivamente, que existem limitações, não é só médicas, existem limitações éticas e legais para poder fazer. Porque o Conselho Regional de Medicina, ele é claro na sua resolução. Será submetido à fertilização assistida esse paciente que tem efetiva chance de sucesso. Então, quando o médico lá, não, eu vou atender a senhora tem 1% de chance de engravidar, e submete ela gasta lá 12 mil reais, com 1% de chance, isso não está correto. Não é do ponto de vista médico, eu tenho que dar chance para ela, isso não está correto. Nem do ponto de vista ética, e chegaria a dizer que até legalmente não devia ter sido feito isso. Não é? Então, ela tem alternativa para isso. E ela tem alternativa. Se ela não quer alternativa, resta a ela o que foi dito, a adoção. Mas tem alternativa. Se ela está numa idade muito avançada, e a reprodução é interessante, porque uma mulher de 40 anos, hoje 42 anos, ela é muito jovem, não é? Mas o ovário dela não acompanhou o ganho de vida que as mulheres tiveram. Então, ela deveria ter, numa faixa etária que não tem mais ovócitos, aceitar a doação. Ou o homem que não tem sêmen, ir lá num banco de sêmen e comprar sêmen com as características dele. Isso evitaria despesas enormes para ele, né, desgaste psicológico do casal. Mas o Brasil faz isso muito menos. As mulheres são resistentes a doar o ovócito. E para complicar mais, existe muita coisa na Califórnia recentemente, o Estado está autorizando a negociar lá na Assembleia, não é? Ovócitos. E teve um veto na Assembleia, que foi publicado a semana passada, não é? Mas o Brasil proíbe coisas assim que não devia se dar alçada do governo, se deixar para o casal decidir, tenta colocar em legislação e que acaba atrapalhando em vez de ajudar a população brasileira. Bom, o senhor quer falar? Depois eu vou fazer duas últimas perguntas para a gente acabar o tempo. Eu gostaria apenas de complementar o que o colega disse, que tem que ser esclarecido que mesmo também nessas situações, que a probabilidade de gravidez é baixa, ou pela idade, já não tem produção de óvulos, ou praticamente não tem espermatozoide, não importa, de que o fato de você partir para uma doação de óvulos, ou mesmo adquirir uma amostra de sêmen para esses pacientes, isto não significa certeza de gravidez. Que isto fique bem claro e que seja bem orientado. Não significa, então, que eu vou fazer um tratamento, minha paciente de 40 e tantos anos de idade, e que eu vou adquirir óvulos de uma doadora, e que o tratamento vai ser feito com in vitro e que ela vai engravidar. Não existe serviço nenhum no mundo que possa dar essa certeza de sucesso. Muitas vezes, mesmo com óvulo de doador, ou mesmo adquirindo uma amostra de sêmen para um tratamento simples, como uma inseminação artificial, esse paciente pode ter o sucesso de primeira tentativa? Sim, claro que pode, mas não é certeza disso. Aí é bom sempre lembrar que resta algo muito bonito chamado adoção, né? Que é uma coisa extraordinária que vai ter o filho do mesmo jeito. Bom, mas deixa eu só fazer duas perguntas que eu acho importantes, nosso tempo já acabou. Eu até coloquei aqui para não esquecer de fazê-las. Doutor Sundar, eu já ouvi essa pergunta de amigos meus. Vou fazer
vou fazer inseminação, vou fazer o in vitro, e depois eles mudam lá o vidrinho e o filho não é meu. E aí, tem esse risco mesmo ou é um preconceito besta esse, doutor? Bom, não deixa de existir essa preocupação, sem dúvida alguma, porque onde existe o ser humano, pode acontecer alguma coisa, mas para isso existe precauções, existe protocolos que você deve seguir, entende? Isso é mesmo que você entrar no avião e falar, será que o piloto vai errar as manobras aqui, ele vai, em vez de ir para os Estados Unidos, ele vai para outro lugar? Lógico que existe, mas para isso ele tem regras, ele segue regras. E no laboratório não poderia ser diferente. A gente tem condutas, rotinas que são seguidas e, para a tranquilidade de todo o paciente, existe o teste de DNA. Então, ele pode ficar tranquilo de que, se acontecer alguma coisa, alguém vai ser responsabilizado por isso. Mas os índices são irrelevantes. Isso eu não diria que é uma preocupação para o casal. Na minha opinião, a preocupação que o casal deve ter é em não deixar o tratamento para mais tarde. Colocar o casal que queira ter um filho, constituir uma família, que ele ponha como prioridade, em todos os aspectos, inclusive para evitar psicologicamente o desgaste entre o casal, que ele não deixe o tempo passar, como o colega diz, processos infecciosos que danificam estruturas importantes, como as trompas e tudo mais. Então, hoje, a reprodução assistida dá essa oportunidade. Perfeito. Uma última pergunta para o doutor Mário. Doutor Mário, por que é muito caro esse tratamento, hein? Pelo menos é uma reclamação que eu escuto muito. Muito boa pergunta. Foi até nosso assunto da conversa aqui, nos bastidores, aqui foi esse assunto, né? Eu acho que não precisava ser tão caro, Fábio. Não precisava ser tão caro. E foi o motivo da minha vida quase toda, passei minha vida quase toda batalhando em cima desse tema. Uhum. Então, embora eu tenha minha clínica particular, o que eu gosto mesmo é de fazer com que esse paciente reduza o custo ao máximo possível. Por isso a gente montou o serviço aqui na universidade. A ideia é baixar o custo. Zerar um custo desse é muito difícil num país como o Brasil, com tanta dificuldade de saúde. Mas é possível baixar isso aí. Eu acho que à medida que vai surgindo novos e novos serviços, e desde que seja de qualidade, né, isso é muito importante, a fertilização humana assistida é muito sensível a falhas na área de qualidade. Não adianta o barato sair caro, né? Muito sensível, se sabe disso. A saúde, de um modo geral, já é. Imagina a fertilização assistida, que depende de laboratórios altamente sofisticados, né, de pessoal altamente qualificado. Então, é preciso lembrar disso aí. Mas é possível baixar o custo, sim. O Brasil e os políticos podem ajudar em algumas coisas. Por exemplo, uma parte desse custo é porque o Brasil não investe em pesquisas na área de bioquímica, de farmacológica, de novas tecnologias, novas drogas, né? Essas drogas são todas importadas. O Brasil fabrica avião a jato, mas se você pega as drogas que esse paciente usa, são todas importadas, como um país que é a 7ª economia do mundo, não desenvolve a sua indústria farmacêutica. Não é? Então, isso faz com que os brasileiros paguem caro por isso. Desenvolve farmácias, né? Tem farmácia não é brincadeira. Doutor. Exatamente. Doutor Mário Aprobato, ele que é chefe do Departamento de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas. Obrigado pela participação. Obrigado a você. Doutora Carla Simone, psicóloga, obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Boa noite. Doutor Sundar Abreu Filho, ginecologista e especialista em reprodução humana. Obrigado pela participação. Sempre uma honra, deputado. Bom, eu vou ficando por aqui. Nosso tempo estourou, não vou fazer o último bloco. Obrigado pelo carinho. Amanhã a gente está de volta. Tchau.